Louvado seja o santo nome do Rei. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queria saudar os meus irmãos que estão chegando através das redes sociais com a paz e a graça do Senhor Jesus. Seja bem-vindo para você glorificar e bendizer o nome santo do Senhor nosso Deus. Quero mandar um abração especial aos nossos pastores que estão à frente da obra, pastor Gabriel que está com a obra ali em Sorocaba, São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Os demais irmãos estão acompanhando o pastor Gabriel ali em Sorocaba. Deus abençoe poderosamente em nome de Cristo Jesus nosso Rei. Um abração especial também ao pastor Josenilton, que está com a obra lá em Marcos, no Ceará. Deus abençoe a sua vida. Os demais irmãos lá de Marcos, Deus abençoe poderosamente em nome de Senhor Jesus Cristo. Pastor Daniel, com a obra ali em Chapecó, Deus abençoe a sua vida. Os demais irmãos também que acompanham o pastor Daniel com a obra ali em Chapecó. Não esquecendo, dia 26 de dezembro ao dia 1º, meu querido, de janeiro. Amém? Valeu, glória, família? 26 de dezembro ao dia 1º de janeiro, amém? Terceiro Congresso Pentecostal, lá em Chapecó, amém? Terceiro Congresso Pentecostal, Pão Sem Fermento. Quem vai dar um glória aí, família? Tá chegando, já estamos no mês 7, os tempos estão passando rapidinho, daqui a pouco a gente está se encontrando lá com o pastor Daniel para esse terceiro Congresso Pentecostal que vai acontecer ali em Chapecó. Bênção do Senhor. Deus abençoe a cada irmão que está empenhado nesse projeto, meu querido, ambicioso, não em prol de dinheiro, mas de almas. Graças a Deus, né, irmão? O pessoal um dia ficou preocupado. Pastor, mas você faz congresso para arrecadar dinheiro? Não. Quem arrecada dinheiro num congresso é pobre. Nós somos ricos, nós arrecademos alma, filho. Os irmãos sabem da nossa índole aqui. Nenhum congresso a gente falou em oferta aqui no final do culto. Tem pessoas que trouxeram até dinheiro para pagar o lanche, porque estão acostumados com as Babilônias. Trouxe dinheiro para pagar o lanche depois do culto. A gente não é uma igreja de comércio, a gente é uma igreja viva de Jesus Cristo de Nazaré. E esse congresso a gente arrecadou almas para Cristo Jesus, não só aqui, mas as pessoas nos assistindo, saber que congresso não é feito para estar pregando, meu querido, arrecadando dinheiro, mas sim almas para Cristo Jesus, nosso Rei. E vamos ter o terceiro congresso em Chapecó, não vai ser diferente. Graças a Deus, a gente vai estar no mesmo projeto para estar levando o Evangelho de Cristo Jesus. E eu creio que o congresso deve ser isso, para a gente estar se reunindo, se alegrar em espírito com os irmãos, mas os outros não entenderam ainda a palavra de Cristo Jesus. Eles fazem congresso para estar enchendo o seu bolso de dinheiro, né, irmão? Esse é o grande fato. E falar sobre fato, a gente passa algumas coisas na congregação, de pessoas que passam por aqui, vem com dinheiro para pagar o lanche, a gente não cobra, graças a Deus, nós estamos aqui entre os irmãos sabem o que é o reino, sabem o que tem que avançar, graças a Deus. Tem pessoas que não vêm no culto, diz que não vem mais congregar com o pastor Angildo, porque o pastor Angildo esquece de pedir oferta, acredita nisso? O povo não sabe realmente o que quer, irmão. O povo é hipócrita, vamos usar o termo, o povo é hipócrita. Eu não vou na igreja porque o pastor pede dízimo. Eu não vou na igreja porque o pastor não pede dízimo. Eu não vou na igreja porque o pastor pede oferta. Eu não vou na igreja porque o pastor não pede oferta. Vai entender esse povo? O povo realmente não sabe o que quer. Eu sei o que eu quero, o reino dos céus. Cadê o segundo aí? Nós temos que saber o que a gente quer. Depois dessa que passou aqui pelo nosso meio, alguém dizendo, eu não vou mais congregar com você, porque não gostou do culto. Não, fui lá, o pastor não pediu oferta, eu não gostei. Eu trouxe o dinheiro para ofertar, nem dinheiro ele fala lá. Eu gosto que fala em dinheiro. A gente não tem por idolatria mamão, a gente é idólatra de Jesus Cristo. Quem veio comer nessa noite se coloca de em pé, por gentileza, glórias a Deus. Vamos para o pão sem fermento, né, meu irmão? Evangelho de João, capítulo de número 12, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 12, quem achou vai glorificando. Versículo de número 16, quem achou glorifica. João 12, 16. Está escrito assim, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 16.
Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com Jesus, era aquele que estava com Lázaro, quando ele chamou da sepultura. Testificava que ele ressuscitara dos mortos, pela que a multidão que saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera esse sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Tome teu assento glorificando o nome santo do Senhor. Eu escolhi um tema para o sermão dessa noite: a entrada e a saída triunfal. Amém, família? A entrada e a saída triunfal. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele veio apresentar o fundamento do reino dos céus. O apóstolo diz, meu querido, no livro de Romanos: o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é alegria, paz no Espírito Santo de Deus. Pastor, que paz é essa que o Evangelho promete? É aquela paz que você não tinha no mundo. Você estava com seu bolso cheio de dinheiro, mas uma perturbação na alma. E hoje você, crente, tendo dinheiro e não tendo dinheiro, há uma paz de espírito dentro de você. Por quê? Hoje não é mais o mundo que dita a regra. Não é mais aquele, meu querido, que vai ditar regra no seu coração, mamão, não. Agora é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como disse o louvor aqui da nossa irmãzinha, falando sobre milagre da pescaria. Eu gosto de milagre quando Jesus faz. Mas o grande milagre da vida das pessoas, eu quero apresentar um verdadeiro milagre. Como você talvez nunca viu na Bíblia Sagrada. Que aconteceu na pesca maravilhosa. Pastor, aconteceu um grande milagre. Mas para muitos o grande milagre é chegar com um barco carregado de peixe. Mas para Jesus não é esse grande milagre que ele quer. Não é isso. Para muitos que são materialistas, é Jesus disser: joga a rede do lado direito. Não, esse não é o grande milagre. Só que é o grande milagre? É alguém, meu querido, tirar o seu jaleco e se jogar dentro d'água e se encontrar com ele na beira da praia para saber quem é Jesus. Ele mandou jogar a rede do lado direito, pegar os peixes, mas tinha alguém lá, com a cabeça ligada, dizendo: é o Senhor. Ele não estava preocupado com peixe, ele estava preocupado com Jesus. Por quê? Porque aquele homem da primeira pesca maravilhosa entendeu que é pesca na segunda pesca maravilhosa. E o que é entender a pesca, pastor? Não estamos falando de peixe, nós vamos falar nessa noite é de pescador de homens. Porque o maior milagre para muitos da teologia da prosperidade é chegar com um barco carregado de peixe. Mas para Jesus é alguém levantar a mão e dizer assim: vai contando as almas aí. E a palavra de Deus vai dizer: aproximadamente 3.000 almas para o reino. E quem que estava pregando? Aquele que deixou os peixes na beira da praia. Por quê? O maior milagre não é arrecadar peixe. O maior milagre é arrecadar homens para o reino. Porque ele disse: deixai aí aquilo que você acha que é milagre, que eu vou fazer você pescador de homens. Está na hora da gente parar com essa balela da teologia da prosperidade bíblica que eles inventaram. Porque a teologia de Deus é diferente. Quando vem a prosperidade, ele diz: basta, agora eu quero ver se você vai me servir. Olha para a Bíblia para você ver se eu não estou com razão. Imagina você ajudando a arrastar os barcos para a beira da praia. Chega lá com um monte de sonho. Agora eu vou fazer a minha vida. Achei um que vai sustentar minha barriga. Achei um que vai sustentar minha família. Irmão, Jesus tem sustentado tudo pelo poder da sua palavra. Se ele sustenta pardal, ele não vai sustentar um homem de Deus, meu irmão.
Mas o grande projeto de Deus na vida de um homem não é o peixe na beira da praia. É alguém levantando a mão e dizendo que quer aceitar Jesus como Salvador. Porque na segunda pesca ele pulou dentro d'água e foi de atrás do Senhor. Meu Deus. Pedro já tinha entendido o que era milagre, irmão. Milagre não é eu orar e dizer, Senhor, me abençoa com um carro, uma casa, não. Milagre é você, meu querido, ser escolhido por Deus, às vezes apontar o dedo para você. Hoje você é um vaso escolhido para mim, eu vou te usar. Pastor, Deus me visitou no quarto e disse para mim pregar a palavra. Isso é chamado. Isso é prosperidade de Deus na vida de um homem. Sabe por quê, irmão? Meu Deus, fala com a gente, pai. O que tu ganha hoje, a traça corrói. Mas o que tu ganha aqui diante de Deus, meu querido, vai refletir na eternidade. As coisas espirituais que tu ganha da parte de Deus, nem o ladrão mina, nem a traça, meu querido, enferruja. A ferrugem não corrói. Não consegue roubar aquilo que Deus vai te dar espiritualmente. Está na hora da gente parar de pedir coisas perecíveis. Como assim, pastor? Você está pedindo coisas com prazo de validade, meu irmão. Começa a pedir uma... Meu Deus, pai, fala com a gente, Jesus. Começa a pedir coisas que teu prazo é indeterminado, meu irmão. Jesus fez um milagre na vida deles. Dentro desse contexto do capítulo 12, ele vai fazer um grande milagre na vida de Lázaro. Mas olha o foco na vida de um homem de Deus. Ele não vai trazer Lázaro para a vida, para estar na frente de um holofote, na frente de uma rádio dando testemunho. Não, ele vai trazer Lázaro para a vida para ser perseguido. A palavra de Deus diz que no capítulo 12, dentro do contexto, eles estão dentro de uma casa comendo agora. Lázaro agora sai lá de onde ele veio e está com fome, quer comer. Ele quer encher a barriga. Aí Jesus está lá junto com ele. Aparece agora uma mulher, derrama um unguento, como eu disse para você. Judas aparece do outro lado dizendo, mas por que não dá aos pobres? Interferindo na história. E tinha alguém vendo que aquele testemunho de Lázaro era poderoso. E agora, não queriam só matar Jesus, mas também queriam matar também a Lázaro. Por quê? Porque ele te portava um grande testemunho. Irmão, você que está aqui nessa noite, se você não ser odiado ao ponto das pessoas olhar para você e sentir ódio de você, você não está no caminho certo ainda. Você tem que portar um testemunho diante de Deus que as pessoas garram ódio de você por causa de Cristo. Pastor, as pessoas têm que sentir ódio, claro, o reflexo do diabo dentro do corpo delas. Isso não é normal, é sobrenatural. Quem odeia você é o que está dentro, não é o que está fora. E os crentes mais estudados de Bíblia que sabem que a testificação de um cristão não é isso, é a perseguição. E ele disse, sereis odiado por causa do meu nome. Tu tem sido odiado? Pastor, eu sou odiado. Eu começo a mandar versículo meus parentes só para cutucar ele. Não estou falando sobre isso, Jesus não cutucava ninguém. Escuta o que eu vou falar para você. Quem quer aprender aqui nessa noite? A ser homem bíblico e mulher bíblica. Nunca cutuca ninguém com um versículo bíblico, sabia? Não cutuque. Jesus chamou Herodes de raposa quando, meu querido, soube que alguém mandou um recado e disse, ó, Herodes quer te matar. Mas até então Jesus não falava dele. E Jesus sabia quem era Herodes. Que ele era um prostituto e estava no segundo casamento já. Porque João Batista tinha denunciado ele. E a cabeça rolou de João Batista. Mas Jesus ficou em silêncio. Jesus sabia das coisas e ficou em silêncio. Mas quando cutucou Jesus, ele falou, avisa aquela raposa.
Você só pode cutucar quando alguém te cutucar. Cadê o glória, irmão? Não cutuca antes, você perde a bênção. O evangelismo não vai funcionar. Alguém tem que querer ir para cima de você para você contra-atacar com a espada da palavra de Deus. Quem está entendendo, glorifica. O Senhor Jesus só falava quando alguém estava contrapondo o ministério dele. Até então, é que eu ensino para a igreja, não ensino sempre aqui. Irmão, você foi chamado para trabalhar na empresa. Você foi chamado para ser um bom cristão na sociedade. Se as pessoas te perguntar, fale de Jesus. E se não perguntar, não fale. A não ser que você está no evangelismo para falar de Jesus. E não é abordando as pessoas e dizendo você vai para o inferno. Essa tua religião é pagã. Essa tua religião vai para o inferno. Aonde que os discípulos faziam isso? Aonde que Jesus fazia isso? Não fazia. Agora quando alguém vem perguntar. Falando em perguntar, eu estou me lembrando de uma história que a gente estava evangelizando aqui. Uma história não, um fato, né? Nós estávamos evangelizando, apareceu um garoto lá da sinagoga, de judeu, pastor não, de Satanás. E disse assim, sabia? Se meu pai que está desviado vê essa placa de evangelismo que vocês têm, ele não volta mais para Jesus. Eu disse, tu que acha? Ele vai olhar para essa placa e vai dizer assim, há uma luz no fim do túnel. E eu quietinho no meu canto, ele começou a perguntar, onde é que está o pastor de vocês? É aquele lá sem aparência lá, ó. Por isso que quando chega aqui o pessoal procura um pastor de terno e gravata. Quando chega aqui está de chinelo, havaiana e camisa velha. Aí ele procura eu no meio dos meus irmãos na hora do evangelismo, mas são tudo parecidos, mas a gente tem que ser assim parecido. Sem aparência e formosura. Eu disse, se o teu pai vê isso aí, ele vai dizer, ainda há esperança para a igreja de Cristo. Há uma esperança. Eu disse, não, pastor. Lá na minha igreja, tá tudo errado lá dentro. Lá eu vejo os políticos em cima do altar, mas eu creio que eu dobrar o joelho, essa situação vai mudar. Eu disse, não vai. Vou te dar versículo bíblico. Lá no livro de Apocalipse, não me falha a memória, capítulo 3, está escrito assim, ó, sai dela, povo meu. Não é para você orar para mudar, é para você sair de lá, diz a Bíblia. Onde é que mudou? Essas igrejas politiqueiras estão cada vez piorando. Porque o povo tema contra a palavra. Quando Jesus manda sair, eles oram. E quando Jesus manda orar, eles saem. São temosos. Aí se encaixa no livro de Tessalonicenses. Deus envia a operação do erro. Para que eles acreditam na mentira. Sabia que Deus faz isso? O aborrecimento de Deus é tanto com essas congregações que ele envia a operação do erro para as pessoas. É o próprio Deus que envia, não é Satanás. Você sabia disso? Deus deixa ele se amargurar na operação do erro, achando que o erro é certo. E só quem está de fora, na verdade, veja o erro. Quem está entendendo, glorifica. O maior milagre, irmão, é não ter uma Bíblia debaixo do braço. O maior milagre é saber o que está escrito na Bíblia que está debaixo do braço. Se perguntar para todo brasileiro, até ateu sabe, o que está escrito no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo sabe isso. Mas é o pastor que não pode faltar na sua vida. Se o pastor não falta na minha vida, eu tenho tudo, meu irmão. Tudo pode faltar. E se ele fizer parte da minha vida, eu tenho tudo. Quem não está entendendo, glorifica. O que adianta morrer com a barriga cheia sem Jesus? É melhor morrer com a barriga.
com Jesus. Aí acontece o milagre, Jesus repreende as pessoas, repreende Judas, aliás, sobre isso. Os pobres vocês sempre vão ter. Aí ele sai lá da casa, vem uma comemoração para Cristo Jesus. O pessoal começa a pegar uns ramos e começa a esperar o Senhor Jesus. As mesmas pessoas que estavam no enterro de Lázaro. O que eu aprendo com isso? Quando as pessoas, meu querido, fazer figa, torcer pelo teu sepultamento, são as mesmas que vão aparecer para glorificar a Deus pela tua vitória. E a maior vitória não é ver você com um carro, é ver você cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a maior vitória, irmão? É uma pessoa ver alguém te afrontando e você ter a temperança do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Carro qualquer um tem, mas o Espírito Santo de Deus está raro nessa terra. Carro qualquer um tem, gasolina qualquer um tem, moto qualquer um tem, mas o Espírito Santo são para poucos que Deus dá. A diferença de uma pessoa que bate o carro cristão e a outra que bate não é, você vai ver quem é cristão e quem não é. Um desespero, o caos. Mas quando é cristão, bate e deixa lá. Dá uma costurada no para-choque, aí emenda, remenda, que a gente anda mais um ano. Se a gente é planta e Deus vai estercar mais um ano, por que a gente vai preocupar com outras coisas, né, meu irmão? Os galhos, às vezes, da gente está caindo, as folhas estão caindo, e o pai chega estercando, vê da gente tudo capenga. Tudo remendado a árvore. Mas Deus cuida da gente, a gente preocupado com as coisas da terra. Que nada, irmão. Não pode ser assim. Aí eles pegam os galhos e esperam o Senhor Jesus. Aí todo mundo, eu fico imaginando. O pessoal sabia que ele era rei. Aí ele vai pegar um cavalo, melhor que tem aí. Um alazão, mais branco. Porque se ele é rei, ele vai montar em cima de um cavalo grande. Aí de repente Jesus puxa um jumento e monta em cima do jumento. Irmão, a gente tem que aprender um pouco com Jesus sobre humildade. O Criador de tudo isso aqui não quis andar de Lamborghini, não quis andar de Ferrari, puxou lá um Fusquinha e disse: eu quero andar nesse, porque os carros de velocidade andam dos outros, que tentam preencher o seu coração com velocidade. Eu quero andar na simplicidade. Traga o jumento de carga aqui. Jesus sobe em cima do jumento e a palavra se cumpre. Profeta Zacarias capítulo 9, versículo 9 se cumpre. Na hora que ele monta em cima do jumento, é aquilo que nós lemos ali no capítulo 16. Eles não compreendiam. Mas quando ele subiu no jumento e o povo começou a clamar: Hosana, 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 eles entenderam que havia uma profecia sobre isso. Em Zacarias 9:9. E o teu rei, estava dizendo, o rei do povo judeu, o rei do povo gentil, vem sentado sobre uma jumenta, um animal de carga. E tinha que ser de carga, né, irmão? Para suportar o autor da vida. Aí nós aí querendo mostrar para os outros que Jesus está na nossa vida por isso. Não funciona o evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho não é comida e nem, mas é jumentinho. É simplicidade. Por isso que a maioria do povo judeu não andava com Jesus, porque Isaías já tinha profetizado sobre ele.
Ele não tem aparência nem formosura para que a gente desejássemos ele. Como é que ele pode dizer que é filho de Deus, sendo rei e vem numa personalidade dessa? Sem formosura, sem beleza. Irmão, escuta o que eu vou dizer para você. A tua falta de beleza te livra de muita coisa, você sabia? Posso provar para você? Se você fosse lindo ao ponto que você quer que seja, que você queria que seja, que fosse. Desculpa eu não sei conjecturar muito, sou meio analfabeto. A beleza que você desejava, meu querido, te livra de muita coisa. Porque se você fosse bonito ao ponto que você queria ser, você tinha muitos pretendentes querendo ficar com você. Só sobrou a sua esposa e o seu esposo aí para querer você. Graças a Deus. Amém? Então tem muitas coisas nessa vida que a gente, meu querido, se livra para não ter. Tem muitas coisas na nossa vida que a falta de dinheiro nos livra de muita coisa. Nos livra sim, de muita coisa. Primeiro, de ir para o inferno. Porque quando falta dinheiro na nossa vida, a gente começa a refletir. Peraí, eu não tenho nada, mas opa, tenho ele. Como que eu não tenho nada, Satanás? Ó, perdeu todo o dinheiro. Como que eu não tenho nada, infeliz? Eu tenho tudo. Agora que eu tenho tudo. Porque quando você puxa o bolso assim, ó, e o bolso sai para fora, não tem uma moeda, aí você mostra pro diabo assim, aqui eu posso não ter, mas aqui tu não tira essa pérola de mim aqui, ó. Esse ouro precioso que eu tenho aqui. Aqui você não tira. Porque o diabo ele pode até botar a mão no bolso e arrancar o que você tem. Mas aqui dentro é só se você deixar. Porque para abrir a porta para o diabo entrar é só se a pessoa autorizar, irmão. Depois que o Senhor entrou, é assim ou não é? É só se deixar que queira entrar. Porque o guardião que guarda isso aí não deixa demônio se aproximar. Quem está entendendo glorifica. Pastor, como assim? O demônio não entra no crente? Claro que não. Na hora que está chegando perto, o alarme já soa. Já avisa no aplicativo. Opa, tem pessoa por perto. Tem demônio chegando perto. E quem que avisa, pastor? O amado Espírito Santo de Deus. Toma cuidado com a cilada aí, ó. E toda cilada que o diabo envia, escuta o que eu vou te dizer, toda cilada que o diabo envia não é uma maçã podre, é uma maçã bela, por fora, mas por dentro é podre. Ele só quer que você coma. Depois que comer, você vai ter a decepção de amargar a podridão que ele quer. Tome cuidado. Bom é Jesus, sem hipocrisia. Se ele te oferece, ele diz, olha, tenho isso para te oferecer, quer? Tenho isso para te oferecer. Aqui não é fofo, não é nada. Aqui é duro como uma pedra. O que? Pão sem fermento. Quer ou não quer? É isso aqui que eu tenho para te oferecer. Para te matar a fome. Aqui não tem fermento. Não adianta nem apertar que não vai mexer. É sólido. Por isso que eu amo Jesus. Sem hipocrisia. É isso que eu tenho para te oferecer. Aí o pessoal vai ao delírio. Como ele pode ser rei montado em um jumento? Uma jumentinha. Aí o pessoal lá do outro lado, os fariseus, começam a ouvir. Eles clamar dizendo que é rei. E só havia um rei, irmão, em Jerusalém. Só havia um rei, não era Jesus. Só que quando chegou perto do governador, quando ele foi indagado, ele disse, tu és rei? Tu o dissestes. Mas tu é rei dessa terra? Se eu fosse rei dessa terra, os meus servos não entregariam eu a ti. Falou para Pôncio Pilatos. Mas tu é rei do quê? O meu reino não é dessa terra. Você já parou para imaginar? O que Jesus rejeitou aqui tem muita gente segurando com as duas mãos. É contraditório ou não é? Jesus dizendo assim, ó, o meu reino não é daqui. Isso aqui não é para mim. O que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 11:1? Sede meus imitadores, assim como eu sou. Paulo deixou status. Holofote, reconhecimento, para poder ser jogado dos penhascos.
Paulo gostava de umas aventuras. E a melhor aventura é ser jogado do penhasco por amor a Cristo. Aquele friozinho na barriga, uma adrenalina. Passar uns naufrágios, frio, fome, sede. Aí Jesus rejeitou esse mundo, Paulo rejeitou esse mundo, os apóstolos rejeitaram esse mundo. E a gente veja hoje, muitas vezes nas redes sociais, o que o Senhor rejeitou, o povo está agarrando com as duas mãos. Quem que ofereceu o reino dessa terra? Foi Jesus ou foi o diabo? Jesus não ofereceu nada dessa terra, nada. Nada dessa terra. Ele ofereceu a coisa vindoura. Coisas vindouras. Vocês não querem vir a mim para que as suas obras não venham a ser reprovadas. Aí Jesus disse para vir a Ele, para ter vida abundante. E muitas pessoas interpretam essa vida abundante. Vida abundante com 70 anos. 90, mal escasso, 100, isso é vida abundante. A pessoa não sabe interpretar a Bíblia. Vida abundante é eterna. Abundância é coisa que começa e nunca termina. Abundância nunca vai terminar. Jesus ofereceu uma bênção para a igreja. Recalcada, sacudida e Muita gente acha que é aqui na terra. Se ela é transbordante, ela está transbordando até hoje ou não? Ou você acha que ele está socando a bênção para todo mundo hoje? Está transbordante, nunca para essa bênção. É a vida eterna. Pastor, e por que eu tenho prosperidade? Porque você trabalha. O ateu também, o ateu tem Jesus? Não tem, não crê em Deus, não tem prosperidade. Tem, isso é uma consequência do teu trabalho, meu irmão. É uma consequência do teu trabalho. Amanhã, chega segunda-feira, fique dormindo para ver se o dinheiro aparece nas contas. Vai! Tudo foi Deus que me deu, pastor. É Deus que te dá. Fica dormindo segunda para ver se aparece dinheiro na conta. Não aparece. Você tem que acordar para você trabalhar para poder ter o teu dinheiro. Eu sei que Ele é o autor da vida. Eu sei que Ele tem um dono, meu querido. Ele é o dono do fôlego da vida. Mas a prosperidade é você que conquista. Não está atrelado a um âmbito espiritual de salvação. Quem está entendendo, glorifica, meu irmão. Deus nunca atrelou isso. Por isso que o povo está sendo enganado. Vem para a igreja que tu prospera. Não, vem para a igreja que tu vai ser cheio do Espírito Santo. O que adianta ter dinheiro no bolso com 5 mulheres na rua? Ganha prosperidade para sustentar quenga na rua. Isso é de Deus. É melhor subir para o céu de Havaiana, mas com o cônjuge uno. Quem está entendendo glorifica. Em uma só carne. O diabo criou um açougue de separação. Está um açougue, ninguém sabe mais que é carne de quem. Bom é estar na presença de Deus, que Ele diz, você está casado? Sim, sim, mas vocês são uma carne só. Tem gente que vem para a igreja ser próspero para arrumar amante. Para arrumar homem, para arrumar mulher. Irmão, aqui a gente vem para a igreja para arrumar um noivo. Se homem enchesse barriga de mulher, não ser na gravidez, se enchesse barriga de mulher, as prostitutas não se convertiam, filho. Se mulher enchesse barriga de homem, os prostitutos não vinham para Jesus. Amém? Se dinheiro enchesse, meu querido, a consciência de um homem e de uma mulher, os ricos não vinham para Jesus, meu irmão. Então nós temos que tirar essa concepção que tudo que é do mundo é melhor, não. Tudo que é de Deus é melhor. E tudo que vem no plano de Deus dá certo. Aí vem você querendo mostrar um berço chique, bate foto e bota na rede social, comprei um berço para o meu filho. Aí o teu Salvador, nem uma selfie bateu porque nasceu numa manjedoura.
Aí você fazendo média com a sua família e a família de Jesus dentro com os animais. Hoje você querendo mostrar Jesus porque gerou uma família. E Jesus querendo mostrar salvação vivendo no meio dos animais. Escuta o que eu vou dizer para você antes de apresentar a sua família. Apresente a salvação que há dentro de você. Eu tenho uma família abençoada, mas primeiro eu apresento a Cristo na minha vida. Porque se não fosse Jesus na minha família, nós já teria acabado faz tempo. E você também. Então eu tenho que ter gratidão diante de Deus pela minha família, porque eu sou. Por isso que Paulo diz assim, ó, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que hoje eu levo no Filho de Deus. Todos nós aqui, sem exceção, tu fazendo carinha de santo, de santa, sem exceção, se tirar o Espírito Santo, você quer sair com o irmão do lado, você quer sair com a irmã do outro irmão, se tirar o Espírito Santo de Deus, você se torna um bicho, um animal. O que segura, o que freia o homem é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo tinha certeza, o que refreava a carne de Paulo era o Espírito Santo de Deus. O que faz refrear a sua língua é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Eu estava falando para o Maico esses dias chegou, ô pai. Ui, pai. O que foi, filho? Eu acabei de morder a língua. Esse é só sinal que você não domina ela ainda. Quem já mordeu a língua aqui na vida? Todo mundo já mordeu. É só para se cumprir a palavra que você não domina ela. Você não consegue dominar por si próprio, mas o Espírito Santo consegue refrear a língua. Eu falo o que vem na cabeça. Eu não. Eu não falo o que vem na cabeça. Eu falo o que filtra no coração. Porque quem está aqui dentro filtra tudo, filho. A palavra pensada, meu querido, é melhor para ser dispersada do que a palavra que é uma flecha, não dá mais para voltar. Por isso que a gente tem que ter humildade e reconhecer o que a gente vai falar. E se errou, volta atrás. Perdoa porque eu falei. Porque toda palavra ociosa vai ser cobrada naquele dia. E a gente, numa prepotência, nos alazões da soberba, não quer voltar atrás. Está na hora da gente embarcar nos jumentinhos da humildade e reconhecer o nosso erro. Quantos de nós aqui era novo convertido, queria chutar as estátuas dos católicos? É assim, não é? Aceitou Jesus no outro dia, já queria entrar dentro da igreja católica e chutar as imagens. Depois a gente vai ficando mais velho, a gente vê quanta bobeira a gente deu na cabeça. O que interfere a minha fé se eles querem adorar a imagem? É problema deles, não é problema meu. Eu não adoro imagem. Cadê o outro que não adora aí? Se eles querem adorar, é problema deles, não é problema nosso. Se tem um povo aí que quer fazer uma mandinga, uma macumba, é problema deles, não é problema nosso. Agora se fazer no meu portão, um chute come, em nome de Jesus. Aí a gente novo convertido quer entrar dentro do terreiro para fazer um culto. Para quem não sabe, na internet aqui, vou falar para os irmãos que aqui estamos aqui, tem um vídeo, hein? Tem um vídeo, eu não falo, eu sempre gosto de manter prova. Um dia um pai de santo me desafiou a minha irmã da igreja, jogou bafo de charuto nela, se ele me paga. Agora eu estou no óleo do Espírito Santo. Vou fazer um culto dentro do terreiro dele. Vamos, igreja, orar? Fomos para o monte das bombas ungidas de óleo, se lembra? O pai entregou o ogã dele num culto assim, ó. O ogã dele entrou no culto, já veio manifestando um demônio. Libertei ele pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Pastor, me ajuda a sair de lá. Por favor, me ajuda. Aonde, filho? Lá do terreiro onde eu estou. Ele disse, tu tá com a chave, é? Eu assim, me ajuda lá a buscar minhas coisas, ajuda. Mas eu vou lá fazer um culto lá então. Quem manda ele provocar o homem de Deus? Tá lá os vídeos gravados. Só não posso botar na rede social. Dá um processo que nunca mais sai de lá.
Mas tem os vídeos tudo gravado de mão dada dentro do terreiro com meus irmãos. Provoca os crentes para ver se Jesus não dá a oportunidade de a gente entrar dentro do terreiro e fazer um culto lá, se os pais de santo saber. O Ogan, que tocava os atabaques lá, abriu lá, ele que mandava lá dentro. Vamos fazer um culto aqui, tá tudo gravado em vídeo. Isso é para ele aprender nunca mais jogar bafo de charuto na cara de um cristão, meu irmão. Aqui tem óleo na botija. Sempre aprendi a andar de jumentinho, na simplicidade, mas não provoca que a gente vai para o mato orar, filho. É por isso que muita gente às vezes pensa assim, o pastor Angildo fica na rede social, mas não sabe que a gente vem para o monte. Está a semana inteira praticamente no monte. Nós somos de oração, graças a Deus. Por isso nós chegamos até aqui. Nós não chegamos aqui só pregando uma palavra genuína, através de oração, na humildade. Por isso que não me importa, as pessoas às vezes se importam. É um lugar humilde, não nem aí, irmão. Isso aqui para nós é luxo. O que importa é o que está precioso dentro disso aqui. Quem está entendendo glorifica. É a igreja. O que adianta a gente estar num lugar luxuoso e não ter a presença da palavra de Deus em nossas vidas? Ter um evangelho genuíno para ouvir. O que adianta? Não esquecemos, como um bom leitor da Bíblia Sagrada, que a grande prostituta e as meretrizes são as grandes igrejas, irmão. As grandes congregações. Não esqueça disso, tá bom, família? Eu gosto de congregar naquela que tem 2000 anos. Eu gosto de congregar naquela que fez 120 anos. Não esqueça disso, tá, família? As pequenininhas estão indo para o mato. As pequenininhas, tem um versículo na Bíblia Sagrada dizendo: tu tem pouca força. Tu tem pouca força. Agora para a igreja rica ele diz: tu não sente falta de nada. Tu tem muito, mas não sabe que tu é um pobre, cego, desgraçado e nu. Por quê? Pobre que não tem a palavra de Deus. Porque a prosperidade não é isso, financeiro. A maior prosperidade é ter o evangelho genuíno no coração. Cego, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Nu, porque não tem mais a veste da santidade. Perderam. Falam até Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. Por quê? Não querem mais andar na humildade. Por isso que eu digo para os irmãos, nós vemos esse caso que aconteceu aí em Joinville. Tem hora que a falta de dinheiro livra muitos pastores dos perrengues. O que adianta estar com um carrão de 400 mil, mas com uma prostituta andando do lado? É melhor a gente andar de a pé, mas de mão dada com a nossa esposa, meu irmão. Amém, família? Então o dinheiro não é a solução, não. Está sendo um desastre para muito, filho. Por que muito pastor está caindo? Porque a sua agenda está cheia e vazio de Deus. Uma coisa eu sempre falei para os meus pregadores dessa congregação: se preciso for, faça culto uma vez por mês, mas ore 29. A palavra de Deus diz que é para a gente ir de pregar e o evangelho, mas que adianta pregar 29 e orar um dia? Vai cair. É orai e vigiai. Oreis para que não caís. A oração é o alicerce da simplicidade da igreja. Por isso que esses pastores estão caindo. Ou não tem mais tempo para minha família. A minha agenda está cheia. Eu prefiro que a minha agenda esteja bastante vazia. Porque eu tenho tempo para a igreja de Cristo, para a oração e para a minha família, irmão. Eu sempre digo para meus pastores: se precisar fechar culto a semana inteira, fecha. Mas ore bastante antes de pregar. Porque não adianta. Hoje os pastores estão caindo tudo porque fazem culto de segunda a segunda. Não oram nada. Por isso que estão caindo aí, estão caindo em tentação e laços do diabo. Aqui não, aqui a gente ora. Aqui a gente ora. Viemos aqui, às vezes ficamos um mês de campanha vindo aqui. Orando, sempre orando, porque a gente já entendeu que é Bíblia pura, é a chave do crente. Para ficar de pé tem que estar de joelho.
O homem que anda mais de joelho, meu querido, não se prostra diante do diabo. Aí os seus discípulos entenderam que aquela simplicidade toda tinha um fundamento. Para quê? Para a salvação. Aí eles entenderam que as suas vidas não eram mais preciosas. E viram depois da descida do Pentecostes que o evangelho tinha que ser impulsionado para que as pessoas venham desplacar desse lugar e venham para o reino dos céus. Ele entrou aqui numa entrada triunfal, mas ele voltará. Da mesma forma que ele entrou, ele vai vir buscar e vai dar a saída para o povo de Deus. Ele vai fazer a entrada, porque ele vai vir buscar um único povo só, e a igreja dele. Por isso que a gente tem que se apegar às profecias, irmão. Pastor, tem profecia acerca de mim? Quem diz que não tem? Eu acredito que tem uma profecia acerca da minha vida. E onde é que está escrito, pastor? No livro de Apocalipse. Povos, nações e línguas. Aqui não estava escrito nome, nem daquele homem que preparou o cenáculo para a ceia. Não estava o nome dele. Mas Jesus disse, vai, quando você encontrar um homem, pergunta para ele, onde é que está preparada a ceia? Já estava tudo profetizado. Mas não tinha o nome da pessoa. Você não precisa ver o teu nome no livro do Apocalipse para saber que é você que está lá. Povos, nações, línguas, rico, pobre, negro, magro, branco. Todos vão estar lá para você ver quem entra. O rico entra, o pobre entra. É você lutando para ficar rico, e quando o pobre já está lá dando gargalhada. Pastor, eu quero ficar rico porque eu quero ajudar o reino. Você não vai ajudar o reino. Posso dar base? Não. Por quê? Isso aqui está escrito, ó, que quando você quer ficar rico, cai em concupiscências loucas e nocivas e submerge um homem à ruína. Se você, meu querido, não é fiel no pouco na sua vida, quando você ficar rico, você vai dizer, Jesus, um abraço, estou indo para Miami, para Orlando, muito obrigado, a gente se veja, talvez, se você me perdoar. Você não vai, irmão. Como assim, pastor? Como é que eu tenho que viver para Jesus? Um dia a cada outro dia. Se você prosperar, amém. Se não prosperar, amém. Importa que você está sendo salvo. A nossa irmãzinha que estava aqui no nosso meio, eu estava comentando com meus meninos. Meu Deus, pai. A nossa irmã batalhou, lutou, estudou, fez faculdade dia e noite para ganhar o seu aposento. Recebeu só 1 ano. Morreu, deixou para outra. Olha a vida do ser humano. Batalha, enfrenta frio, se arrebenta, se quebra todo. Aí depois a outra entra no lugar e diz, é meu dinheiro. Igual a você, se arrebentando todo. Tem gente já rindo lá atrás. Trabalha dia e noite. Aí você pensa, a tua mulher mente, o teu marido mente. Eu não boto o outro no lugar. Uma semana que ele pediu para fazer o casamento, eu vou fazer. Vou fazer sim. Se não aguentar ficar sem homem, sem mulher, eu faço o casamento sim. Se for fiel até a morte, eu faço. É você se estribuchando para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, e você se acabando a vida, perdendo a salvação, para outro entrar no seu lugar. Outro entrar no seu lugar. Eu creio que você não vai ser tão elogiado se você deixar bastante dinheiro para outro, ou para outra. Que pena que você não vai estar para ouvir esse elogio, né, irmão? Que bom, né? Hoje eu não tenho uma casa, eu tenho 2. Hoje eu não tenho 2 mesas. Hoje eu tenho 3 mesas. Nós aluga uma e vive na outra. E você se arrebentando aí. Querendo trocar de imóveis um ano inteiro. Se arrebentando para trabalhar. Por que você não trabalha para o reino, meu irmão? O fato é, né, meu irmão? Vou encerrar. Se a gente trabalhasse para o patrão e viesse trabalhar da mesma forma para Deus, a gente seria diferente. É assim ou não? Fato ou não é? Fato.
Vou apertar mais um pouco. Se a gente tivesse vontade de encarar o lanche da empresa e na mesma forma ter essa vontade para orar, ainda bem que o meu irmão lá, ele come bem, mas também ora bem. Não nega fogo. Estou falando com outros aqui. Tem gente que olhou para ele, mas ele nunca negou fogo aqui nessa obra. E você assim, mas não vejo a hora da meio-dia para me matar a minha fome. Se você vier ter essa expectativa também, não vejo a hora de ter o culto para me matar a fome da minha alma. Eu não vejo a hora de ter uma horinha extra com o meu pastor lá no monte para fazer uma oração, uma campanha. Conselho de pastor, irmão, não te mate trabalhando. A palavra de Deus diz que tiver o que comer, o que se cobrir, esteja com isso contente. Amém? Você não vai levar nada, filho. Meu pai construiu tudo lá, ó. Tá tudo lá parado para a gente tomar posse da herança agora. Levou alguma coisa? Não. Não levou nada. Nem os pulmões levou, arrancaram tudo. Eu mostrei para meus irmãos a mão de um homem que tanto trabalhou na vida. A mão dele estava toda rachada. Mostrei para os irmãos lá no caixão. Um homem que trabalhou, construiu várias casas para as mulheres, que deixou para trás. Separava, deixava casa. Separava, deixava casa. E agora construiu mais outra lá de 3 andares. Levou alguma coisa? Não. Não levou nada. E acabou descobrindo uma notícia desagradável no final da vida. Aí imagina você. Junta, se estribucha, para daqui a pouco ficar. Bom era Jesus dando exemplo. Deixou tudo na humildade. Nem alugou o jumento, pegou emprestado. Vou pegar uma ofertinha da igreja aqui para alugar um jumento. Nem isso ele pensou, pegou emprestado. Os irmãos perguntaram para mim ali, ô pastor, já arrumou um negócio no teu lote, irmão? Meu Deus do céu. Eu não ando preocupado com essas coisas, irmão. Sinceramente eu não ando. Também. Eu não tenho nem casa mais para morar, não estou nem preocupado. Estou preocupado. Aí todo mundo pensa que o pastor Angildo é rico. Não tem mais nem casa para morar agora, os cupim comendo tudo. Tu mora onde, pastor? Moro de favor. E muitas pessoas olham o pastor Angildo vestido de terno e gravata, ele deve ser rico. Não esqueça de um dia, né, amor, que nós batemos uma foto dentro do tipão. Ui, eu nunca vou na igreja desse pastor. Olha como ele já está rico dentro da caminhonete importada dele. Era um tipo 94. Só porque eu bati uma foto assim, ó. A minha esposa acho que bateu uma foto assim, pegando o teto solar do tipo 94. Eles achou que eu estava milionário já. Meu Deus do céu. Esse povo é muito linguarudo. Estavam querendo entrar com o meu carro importado de certo, o meu tipo 94. E esse carro 94 eu dei de presente para o pastor Daniel. Dei carro já de presente. Muitas pessoas acham que eu tenho mão mirrada. Já dei algum carro de presente aí, irmão? Ainda não, é o silêncio na igreja, né? Mas eu dei carro de presente para os outros. Porque eu não sou apegado, irmão. Quando eu tenho, vai. Os irmãos me abençoaram com isso. Não, pega esse aí para ti. Carrinho bom. Só arrumar ali a caixinha de marcha. Mas que pena que o pastor Daniel não soube lidar com a potência. Ela caiu lá no barranco. Acabou com o tipão. Mas era um carrão. Aí todo mundo às vezes olha para mim e pensa que eu sou rico. Eu sou rico. Graças a Deus. Sabe por quê, irmão? Eu tenho Jesus. E Jesus me deu a oportunidade de levar uma igreja para o céu. É isso que eu quero. Sabe por quê? Eu entendi o que é o propósito de Deus. Não é pegar peixe no meio do mar. É largar o peixe. Amém, família? É largar o peixe. Tudo que você está juntando hoje, um dia Jesus vai requerer de você. Vai chamar você para ministério. E tomara que ele venha bradar forte em você. Para você tremer como ele falou na minha vida também. Para você ver o que você tem que largar por amor a Jesus Cristo de Nazaré. E não me arrependo, sabe por quê? Porque a proposta é boa. A proposta é vida eterna. A minha mãe tinha falecido, eu tinha herança. Avaliado nos 300 mil, deixei para trás. Vim morar com a minha esposa lá numa casa apertada com meu sogro. Já no mundo eu já não era apegado, sabe por quê, irmão? O bem mais precioso que eu tinha era a minha mãe na face da terra.
não tinha dinheiro que poderia trazer ela de volta. Foi embora. Por que eu vou brigar por essas coisas? Agora está lá, uma questão do pai para a gente resolver. As pessoas me telefonando dizendo, vamos processar, vamos voltar para frente, a gente quer dinheiro, a gente quer dinheiro. Eu disse, calma. O dinheiro nunca resolveu a minha vida, irmão, não resolve a vida de ninguém. Mas o povo não pode ver. Se chegar a ouvir que no banco dá 1,5% de lucro, meu Deus. Às vezes você pensa, eu não tenho o pensamento dos meus irmãos, não. Desculpa, mas eu não tenho. Entendeu? Desculpa, mas eu não tenho. Entendeu? O irmão perguntou, já viu o negócio? Eu disse, não, eu nem vou de atrás, irmão. Aparece os negócios aqui, aparece outro ali. Aparece seu carro, Renegade para trocar comigo. O que eu quero com Renegade, meu irmão? O que eu quero fazer média com Jeep? Já pensou aparecer com Jeep aí? Eu pobre. E tem pobre que quer fazer mala. Vou mostrar que eu tenho alguma coisa, um iPhone 14. E o dente tudo podre. Uau! Bafo de onça com iPhone. Meu Deus, nossa, que lindo. Bate uma selfie para nós ver com o dente podre. Pobre é uma desgraça, né, irmão? Pobre só sai da desgraça quando tem a graça. Porque quando tem o Espírito Santo de Deus, sai da desgraça, começa a enxergar, o que eu estou fazendo com o iPhone? Vou vender, vou consertar meus dentes. O que eu quero com Renegade, irmão? Se eu sou pobre, eu vou andar de acordo com o meu. Eu sempre digo para os irmãos, sempre doutrino meus irmãos. Ande com aquilo que você sabe que vai sustentar. Ah, não, pastor, eu senti de tirar um carro da locadora amanhã. Aí depois quebra, quer botar para cima da igreja? Não vai sustentar o teu vício do mamonismo, não. Vai dar um passo conforme a perna, filho. Aí vai comprar um carro que quebra, leva 2 anos para consertar. O que adianta ter isso, irmão? Na humildade. Ter já o que comer, o que se vestir, na humildade, irmão. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Nem na rede social não precisa mostrar que a tua vida está indo bem. Não precisa mostrar para ninguém. Um dia perguntaram para o homem assim, como é que a tua vida começou a dar certo? Quando eu parei de falar para os outros. Aí você quer dizer, deu certo aqui. Dá certo é ter Jesus, irmão. Dá certo é ter Jesus Cristo de Nazaré. Na humildade, filho. O plano de Deus, ele disse que estava consumado na face da terra quando ele morreu. Amém? Isso é uma consumação de um plano de Deus. Aí você diz assim, não, o plano de Deus tem que se cumprir na minha vida. Ué, o plano de Deus na tua vida é a tua morte, meu irmão. Ou você nunca parou para pensar isso? Não, o plano na minha vida tem que ser a prosperidade. Onde é que tu tirou isso? Que catecismo fraudulento é esse que você tirou? O plano de Deus na tua vida é ver você morrer com Ele. Eu sou o plano de Deus nessa terra. Ele vai escrever uma carta viva em mim. Do quê? De um mártir? Creio. Para você ser lembrado, morreu, não negou o nome de Jesus. Já pensou você aqui? E aí, pastor, aquele irmão foi? Você foi, acho que pro colo do diabo. Abraçava mais o mamão do que Jesus. Já pensou? Todo mundo te conhecia que você abraçava mais o diabo. Bom é passar nessa terra, largar mamão e abraçar Jesus, irmão. Como Jesus Cristo fez aqui. O diabo ofereceu para ti, darei todo o reino da terra, besta Satanás. Tudo pertence a Cristo. Tudo isso aqui pertence a Deus. Deus não é o teu pai? Sim ou não? Mas para que a gente quer ficar aqui se tem um lugar melhor para a gente ir? Humildade é você sentar na mesa e quando um pastor oferecer pão sem fermento, sem café, sem nada, você come e não reclama. Eu falei para o obreiro agido, o
obreiro Adilson, o problema de nós cristãos é que se muitos de nós estivessem na mesa com Jesus, a gente não ia comer o pão sem fermento. Eu não gosto dessa comida. Eu disse para os meus irmãos aqui, rapaz, é uma loucura no meio dos irmãos às vezes. Um gosta disso, outro gosta daquilo, tu não gosta disso, outro não gosta daquilo, tu não gosta disso, outro não gosta daquilo. Eu disse para o obreiro, se tivesse sentado na mesa com Jesus, a maioria não queria comer pão sem fermento. Porque só tinha uma coisa para comer e uma coisa só para beber. Pão. E você reclamando, só reclama quem está com a barriga cheia. Pode ter certeza. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Quando você tem um monte de escolha para fazer, murmurando, tem gente comendo barro para matar a fome. Por isso que tudo que vier à mesa, disse Jesus, quando sair para pregar o evangelho, tudo que vier à mesa, coma. Amém, família? Se vier um pãozinho sem fermento, coma. Se vier um suquinho de uva, coma. Se vier uma sopinha, coma. Ai, eu não gosto de carne frita, eu gosto de carne sopada, eu gosto de não sei do que, agora não sei do que. Tomara que Jesus te manda a palavra comer barro. Para você, se você ama Jesus mesmo. Eu não, um dia me convidaram para lá no Marco, no Ceará. Pastor Josenildo já segurou o bode assim, ó. Tava assim, já tinha carneado o bode, segurou assim, ô pastor, ó, tá te esperando aqui. Eu disse, manda, manda. Buchada de bode, manda. Nunca tinha comido, mas manda. Aí você aí. Eu só disse que é bom que é cearense aí. Que é nordestino. Vai falar para um sulista. Mas eu aprendi com Jesus, irmão. Sabe por quê? Eu vim de uma infância pobre. Que não tinha nem óleo para fritar ovo. Meu pai fritava na água quente. Que hoje é um ovo muito caro. Ovo pochê. É isso? É chique hoje comer. Eu era milionário e não sabia. Meu pai fritava um ovinho pochê para mim na água fervendo. Mas nunca reclamamos. Aí você senta numa mesa, até uma angústia para o Espírito Santo de Deus, certo? Quer escolher de tudo. Eu disse para o obreiro Adilson, a gente começa a reclamar da comida porque a gente não jejua. Se jejua, para de reclamar. Pode ter certeza, o pessoal que mais jejua, que menos reclama da comida. Se a mulher disser assim, ô amor, não estou muito bem hoje. Só deu para fritar um ovinho e uma farinha. Come, manda, amor. Manda, se não tá legal, manda esse ovinho aqui, ó. O murmurador não, ô, mas espera aí. Tanto bem ou não tanto, tem que fazer uma comida que eu gosto, uma galinha fritinha, uma batatinha fritinha. Eu quero comer do bom e do melhor dessa terra. A terra vem, mana, leite e mel, quero comer. Mana, leite e mel é a palavra de Deus, meu irmão. Tudo que vier à mesa, come e pronto. Doutrine os seus filhos assim também. Meus filhos lá eu doutrino assim, ó. Quando não tem carne, a gente chega a missionar. Não, tá muito tarde, não vou fazer comida, não faça mesmo. Bota uma farinha aqui, eu vou lá, dou uma batida lá no meio do molho, vamos embora. Pato no prato, eles, ó, sem carne, sem nada. Aí a tua menina, teu menino cai no chão fazendo birra e rola, ó. Vai rolar aqui, ó. Mostra lá um videozinho, as pessoas comendo barro para conscientizar a psicologia. Um dia eu mostrei pro Mike, o Mike às vezes dava um chiliquezinho lá no comer, mostrei assim uma foto para chocar. Você tem que usar a psicologia para chocar a tua criança. Você tá vendo assim, filho? Uma pessoa bem negrinha, abaixadinha assim, ó, e o urubu do lado só esperando ela morrer, pro urubu comer ela. Eu disse assim, tá vendo, filho? Sabe o que é isso aqui? Essa criança tá morrendo de fome. E quando essa criança cair, morta de fome, aquele bicho chamado urubu quer comer ela. Aí você pega o celular, filho, vai assistir a Galinha Pintadinha, vai assistir aí o Glutão. Aí você não usa o celular para doutrinar o seu filho. Doutrina o seu filho para não ser um murmurador, irmão. Quando a escola lá botou uma bolacha com todinho, ele diz assim, ó, pai, eu quero te agradecer aqui, ó, eu dou graças. Manda para dentro. Uma sopinha que a tia faz. É uma geração que está vindo. Reclama de tudo. Eu não vou comer isso aí, tia, que nojento. Eu não vou comer esse todinho com bolacha, que nojento. Lá em casa eu só como Oreo. Vou dar um Oreo na orelha aqui, ó. Posso pedir, pelo amor de Deus, não entregue um demônio na mão de uma professora. Entregue um santo. Amém, família? Entregue para o evangelho de Jesus ser um espelho na vida dos seus filhos.
Para que a professora venha dizer assim, eu nunca vi uma criança tão doutrinada. Se eu boto uma chiquinha ali, até faz assim com a mãozinha, ô Senhor, quero te agradecer. Enquanto os outros murmuram, aquela criança é diferente. Vai perguntar quem é? É filho de um cristão. Doutrine o seu filho, meu irmão. Doutrine você mesmo. Talvez você não consiga doutrinar o seu filho porque não é exemplo, murmura de tudo. Só como se for galinha fritadinha. Só como se for uma supinha. O irmão ali um dia estava com a gente ali, nós dizemos, vamos amarrar ele. Se ele não comer pé de galinha, a gente amarra. Ameacemos ele ali, tá ali, rindo ali, ó. Eu disse, irmão, nós vamos amarrar ele goela abaixo. Estava eu, o obreiro Zélio. Goela abaixo esse menino aí, começa com essas frescuras no nosso meio. Que o nosso meio não tem frescura. Vai comer e colocar na mesa. Pronto, final. Se eu for para fazer tudo que todo mundo gosta, vai lá pro castelinho, manda trazer um negócio. Aí Jesus sentava na simplicidade. Por que ele foi convidado para a casa de Lázaro para jantar, para comer? Comeu o que tinha, filho. O povo judeu não tinha que muito escolher, não. Passando uma crise, Roma estava dominando. Comia o que tinha. Aí você aí, doutrinando a sua mente para não ser um servo de Deus. Doutrina, irmão. Sabe por quê, irmão? Amém? Da mesma entrada que ele nos dá, ele também vai nos dar a saída, se não for servo do Senhor. Amém, família? Entre como um cristão e saia como um cristão. Amém, família? Doutrine, para de murmurar, pelo amor de Deus. Amém? Que vinha à mesa, coma. Amém? Agradeça a Deus por tudo que Deus te dá. Aplauda o nome santo do Senhor. Entrada e saída triunfal. Eu queria aquela palavra de mel, pastor. Vai lá para a igreja do adúltero lá. Comprar frasquinho de mel a R$1.000. Lá tem a unção do mel. A unção dos empresários. 7 vezes de R$1.000. Essas igrejas, eu sempre digo assim, é pouco que está acontecendo. Vai acontecer mais ainda. Eu já falei para você, vai chegar um tempo que vai ter homens que se diz Deus em cima do altar oferecendo as suas mulheres à prostituição. Você acha que isso é brincadeira? Se você tiver visto, você vai ver. Mas do outro lado, por isso que eu sempre digo, irmão, do outro lado da igreja sempre caminhou a igreja certa. A Babilônia, a prostituta, sempre teve do lado esquerdo, caminhando com a sua prostituição. Mas do lado direito, mesmo pequenina, se escondendo dentro de catatumba, de cemitério, a igreja de Cristo sempre caminhou. Por detrás das histórias. A história do cristianismo não é essa que você aprendeu na escola, não. É uma outra história, que foi por detrás dos bastidores. Amém, família? Então não esqueça da palavra que Deus te deu, que isso aqui para nós, amém, não é nada. O que importa é Cristo Jesus, nosso Rei. Deus abençoe nossos irmãos que estavam conectados. Se Deus quiser, sexta-feira que vem, é isso, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira que vem, às 8h30, voltamos aqui para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Não esqueça, pastor Gabriel, segunda-feira, trazendo a palavra de Deus diretamente lá de Sorocaba, São Paulo, a partir das 7h da noite, pastor Gabriel trazendo o pão sem fermento. Quarta-feira, o programa A Tua Palavra, a partir das 7h30, 19h30, pastor Gabriel trazendo a palavra de Deus. Quinta-feira, pastor José Nilton, diretamente lá de Marco, no Ceará, trazendo a palavra de Deus às 7h30 da noite. E se Deus quiser, nós vamos estar aqui sexta-feira trazendo a palavra de Deus nas redes sociais do pastor Angildo e através da Web TV, da nossa Web TV, através da nossa Web Rádio, pastor Daniel vai trazer o culto, meu querido, diretamente lá de Chapecó. Pastor Daniel vai estar trazendo a mensagem de Deus através da Web TV e através da nossa Web Rádio. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar orando pela sua vida como de costume nessa congregação. Estamos sempre de joelhinho ali, os irmãos, pedindo oração pelas pessoas que nos acompanham através das redes sociais. E não esqueça, se querer pedir de oração, entre na nossa rede social, entra ali no privado do pastor Angildo, peça, porque a gente sempre está aqui de campanha no monte, né, sempre de vigilância, intercedendo pelas pessoas. Se você querer um pedido de oração específico, mande lá no meu privado, estarei
com prazer, dobrando o meu joelho juntamente com a igreja aqui e intercedendo pela sua vida. Quando muitos cobram por oração, a gente tem o maior orgulho de orar de graça, né, mano? É uma famigerada teologia da oração, né? Desses mercadores, né? Não sei como é que tem coragem, não. Cobro por oração, é uma desgraça do inferno, não tem nem como falar essas coisas. Não tem sei lá, irmão, passa. Como é que pode a pessoa passar por isso? É uma ganância do inferno, né? Cobrar para orar. Eu sinto o maior prazer em dobrar o joelho, poder interceder. Sabe por quê? Porque eu tenho no meu íntimo que um dia alguém dobrou o joelho por mim, irmão. Por isso que eu estou hoje no Evangelho. Então a gente sempre vem de costume aqui, cumprindo a palavra de Deus, que Paulo instruiu a Timóteo, que a gente deve orar por todas as pessoas. E a gente está sempre aqui na terça-feira, às vezes campanha, trazendo, meu querido, oração de joelho aqui, intercedendo por todos vocês. Um abraço, beijão no coração. Deus abençoe a sua vida. Se Deus quiser, estaremos aqui sexta-feira que vem glorificando o nome santo do Senhor. Um abraço, tchau, tchau. Vamos orar, família. Se coloca de pé, por gentileza.